Sim. Primeira coisa. Nossa aula de hoje é sobre circunferência e círculo. O instrumento usado para medir ou para desenhar circunferência é o compasso. Todo mundo aqui conhece o compasso? Sim. O compasso, ele é como se fosse um alfinete, assim, tem duas pontas, e você segura uma no caderno e a outra com o lápis vai fazendo o círculo. Eu trabalho mais com o transferidor, que é este aqui, ó. O transferidor me dá a circunferência perfeitinha. Desenhe no seu caderno. Se você não tiver um transferidor, pegue uma moeda, o fundo de um copo, qualquer coisa arredondada e faça isso aqui, ó. Aí vamos anotar no nosso caderno. Circunferência. Circunferência e círculo. A circunferência nada mais é do que o contorno da figura. Ó, tem aqui a minha garrafinha. Uma volta que eu dou na minha garrafinha é a circunferência. Ou seja, o perímetro do círculo é a circunferência. É como se eu estivesse começando aqui com a letra A, cortasse aqui e esticasse a linha. Ela iria ficar assim, ó. E isso eu chamo de comprimento da circunferência. Então, a extremidade, essa linha azul, é a circunferência. A circunferência é a linha azul. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? Primeiro, eu preciso conhecer as partes dela. Aqui no meio da circunferência, eu vou marcar o ponto O. Este ponto O é chamado de centro. Ele fica no meio da circunferência. A ligação do O até a qualquer extremidade, ou seja, quando eu pego aqui o O e ligo para outra ponta do círculo, aqui, eu vou ter um raio. Então, a ligação do O para o B é um raio. Se eu fizer do O para o A, é um raio. Vocês vão lembrar da roda da bicicleta. Sempre que eu vou do aro até o eixo, eu tenho um raio. Na circunferência também é assim, ó. Ó, A, raio. Vocês estão anotando ou não? Sim. Tá. Sim. Agora, Sim. se eu pegar essa linha e levar da extremidade até o final da circunferência, o outro lado, passando pelo O, eu tenho um diâmetro. Um raio, mais outro raio, me dá um diâmetro. O que é o diâmetro? É a linha que vai de uma ponta à outra, então do A para o D, passando pelo centro O, é chamada de diâmetro. O diâmetro é a linha que vai de uma ponta à outra, passando pelo centro. Quantos raios eu posso desenhar na circunferência? Infinitos raios. Quantos diâmetros? Infinitos diâmetros. Digamos aqui que eu tenho essa circunferência e aí eu digo para vocês que o raio, a medida desse raio aí é 2 centímetros. Quanto mede um diâmetro? Se o raio é 2 centímetros, quanto vai medir o diâmetro, gente? Alguém pode me dizer? 4. Muito bem. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Anotem tudo, por favor. O diâmetro é 2 vezes o raio, então o diâmetro vai ser 2 vezes 2 centímetros. Nesse caso, meu diâmetro é 4 centímetros. Ok. Além disso, o que é que eu posso destacar na circunferência? Se eu fizer aqui na minha circunferência, ó, mais um traço, que vai de uma ponta até a
a outra. Sem passar pelo centro, isso aqui, essa linha aqui, ó, a ligação EF, vai de uma extremidade até a outra e não passa pelo centro. Isso aqui é chamado de corda. A corda é a linha, qual que é a linha que vai de uma extremidade até a outra. Então, o diâmetro também pode ser chamado de corda. Todo diâmetro é corda, mas nem toda corda é diâmetro. Por quê? Porque o diâmetro vai passar pelo centro e a corda não necessariamente passa pelo centro. Até aí, alguém quer perguntar? Tem dúvida, gente? Não. Não, mas eu quero ouvir todo mundo. Bora lá, gente, participa. Não Meninos, tenho dúvida. Não. tem certeza? Sim. Vocês estão anotando? Sim. Ok. Tudo bem. Todo mundo concorda com isso? Eu posso continuar de boa? Sim. 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 Ok. Agora vamos lá. Se eu quiser calcular o comprimento dessa circunferência, o que é que eu vou fazer? Não importa o tamanho da circunferência. Qualquer que seja o tamanho do seu raio, o comprimento da circunferência é dada pelo produto 2 vezes π vezes o raio, ou então o diâmetro vezes o π. Mas quem é π? Foi aí onde eu me peguei quando Igor me perguntou, e o que é esse negócio de π? Anotem aí, por favor. O π é esse símbolo. Parece um R. Π. Para nós da matemática, ele é um número irracional, ou seja, ele é um número infinito, decimal, com infinitas casas decimais e que não tem período. Então, o π mede para nós aproximado 3,14. E ele serve para calcular o comprimento de uma circunferência. Neste caso aqui, se eu quiser calcular o comprimento desta circunferência, o que é que eu faço? Eu vou dizer que C é o comprimento da circunferência. Então, C é igual a 2 vezes π vezes o raio. Ou C é igual a D vezes π. Mas por quê, professor? Porque se eu sei que 2 vezes o raio é o diâmetro, do jeito que vocês falaram agora há pouco, o diâmetro é 2 vezes o raio, eu posso usar 2πr ou eu uso dπ. Comprimento da circunferência, 2πr ou dπ. Então, calculando aqui o comprimento dessa circunferência, vocês lembram quanto é a medida do raio? Quanto a gente falou que é a medida desse raio aqui? 2 centímetros. Gente, é 2. Então, onde tem o raio, eu vou colocar 2. Aí você vê aqui, ó, o comprimento da circunferência vai ser igual ou aproximado. Não vai ser igual porque o π é um valor aproximado. Então, aproximado. A aproximação é um traço e um tio em cima do traço. Se você colocar 2 traços, é igualdade. Se você colocar um traço e um tio em cima do traço, eu tenho aproximação. Não é igual, não é exato, é aproximado. Por que que eu uso esse aproximado? Porque o valor de π não é exato, ele é um valor aproximado a 3,14. Então, vai ser 2 vezes π, mas quem é π? 3,14 vezes o raio. Quanto é o meu raio, que vocês acabaram de falar? 2. Então, o comprimento dessa circunferência é aproximado. 2 vezes 3,14
É 6,28 vezes 2. Sincera, tá travando. 6,28 vezes 2. Tem que fazer as contas. Para todo mundo ou é a internet só dela? Pra mim tá normal. Realmente travando. Porque eu estou na escola. Dá para me ouvir agora? Gente, está me ouvindo? Agora tá. Sim. Sim. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais um, 5. 2 vezes 6, 12. Aí você conta as casas decimais. 1, 2 e coloca aqui, ó. Comprimento da circunferência é aproximado a 12,56 centímetros. Da mesma forma, se eu não quiser fazer pelo raio, se eu tiver já a medida do diâmetro, eu faço do mesmo jeito. C é igual a dπ. Quanto é o diâmetro? O diâmetro foi quanto? Vocês lembram? 4. 4 vezes π. Quanto é π? Aproximado, 3,14. Esse valor é aproximado a 12,56 centímetros. Daí o comprimento da circunferência. Querem copiar direitinho? Eu espero. Sim. Alguém quer perguntar? Gente... Cícero, olha o PV, por favor. Não entendi. Olha o PV, por favor. Para eu afastar? Diga de novo, por favor. Gustavo? Para olhar o PV. Agora eu não posso, né, Gustavo? 56 mais 89. 145 menos 81. Agora não dá para eu. E eles estão a uma mesma distância de um único ponto central, que nós chamamos de... Bom, pessoal, sobre o comprimento da circunferência, vamos lembrar o que é uma circunferência. Uma circunferência é uma linha fechada formada por inúmeros pontos, todos juntos, e eles estão a uma mesma distância de um único ponto central que nós chamamos de origem. E quando nós falamos sobre o comprimento da circunferência, é do tamanho desta linha fechada aqui que nós estamos falando. E para nós calcularmos esse tamanho aqui, ou seja, o comprimento de uma circunferência, nós podemos utilizar a seguinte fórmula. C, que é o comprimento da circunferência, vai ser igual a 2πr, ou seja, o produto, a multiplicação de 2 por π e por r. Quem é o π? O π é um número irracional que possui inúmeras casas decimais. E o r vai ser o raio, que é este segmento de reta que tem uma extremidade aqui na origem, ou seja, no ponto central, e outra na circunferência. Nós podemos ter inúmeros raios aqui dentro desta circunferência. E para nós calcularmos, então, basta nós substituirmos. Nesse caso aqui, a nossa circunferência tem um raio de 3 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? C vai ser igual a 2, que multiplica o π. No nosso exemplo, nós vamos considerar π 3,14. Então, eu vou utilizar
apenas duas casas aí após a vírgula, duas casas decimais, mas lembrando que o pi possui inúmeras casas decimais. Que multiplica o R. Quem é o R? O nosso raio. E qual é o valor do nosso raio? 3 centímetros. Para nós descobrirmos, então, o comprimento desta... Então, C, que é o comprimento da circunferência, vai ser 2 vezes 3,14. Se você consegue fazer mentalmente, ótimo. Se você não consegue, faz lá no cantinho. 3,14 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Como nós estamos multiplicando aqui um número decimal, nós vamos observar quantas casas nós temos aqui após a vírgula. 2. Então, no resultado, da direita para a esquerda, eu vou deslocar a vírgula 2 casas. É como, ou seja, 6,28, 6 inteiros e 28 centésimos, multiplicado por 3. Então, nós vamos ter 6,28 vezes 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. E 3 vezes 6, 18. Como nós temos aqui um número decimal e nós temos duas casas após a vírgula, no resultado da direita para a esquerda eu vou deslocar a vírgula, duas casas. Qual é a unidade de medida aqui do raio? Centímetro. Então, essa unidade de medida que nós vamos usar aqui. Então, o comprimento desta linha fechada a 3 centímetros vai ser igual a 18,80. Aqui percebam que nós temos um desenho, nós temos uma circunferência e temos alguns segmentos de reta aqui dentro dela. Então, vamos falar sobre cada um deles. O que está em rosa aqui, olha, é o raio. Então, quem é o raio que nós vimos aqui, olha? O raio é o segmento de reta com uma extremidade no centro e outra em um ponto qualquer da circunferência. O que eu disse aqui para vocês? Que dentro de uma circunferência nós temos inúmeros raios. Agora, o diâmetro, que é esse segmento de reta aqui azul. O que é o diâmetro? O diâmetro é o segmento de reta que passa pelo centro, ou seja, aqui pela origem, e cujas extremidades são pontos da circunferência. Então, percebam que o nosso diâmetro, ele começa aqui, olha, e termina aqui, ele passa pelo raio. E nós podemos falar que aqui, olha, o diâmetro, ele é a mesma coisa que dois raios. Por quê? Até aqui eu tenho um outro raio. Então, aqui eu posso falar também que o diâmetro é igual a 2 raios, a medida de 2 raios. E nós podemos ter também, olha, inúmeros diâmetros. E agora a corda, que é essa que está em branco aqui. O que é a corda? A corda é um segmento de reta com extremidades sobre a circunferência. Não necessariamente ela tem que passar pela origem. Percebam que, olha a definição, segmento de reta com extremidades sobre a circunferência. Então, o diâmetro também pode ser uma corda. Por quê? Porque ele tem uma extremidade aqui e outra extremidade aqui. Então, ambas extremidades estão sobre a circunferência. Então, o diâmetro também é uma corda. Porém, este segmento aqui não passa pelo centro, não é considerado diâmetro, mas é uma corda. Então, esse daqui é uma corda, poderíamos ter uma corda aqui assim também, poderíamos ter outra aqui, ó. Todo segmento de reta com extremidades sobre a circunferência, então as extremidades têm que estar sobre a circunferência, é considerado uma corda. Então, todo diâmetro é uma corda, mas nem toda corda será também um diâmetro. Bom, pessoal, essa... E aí, meninos, deu para entender melhor agora? Sim ou não? Sim.
Sim. Queria ouvir vocês. Sim. Deu para entender direitinho de onde é que vem o pi? Sim. Cadê Gustavo? Pegou aí, Gustavo? Sim, Tudo certo? tudo. Ok. Gente, além do círculo, agora a gente vai pegar a circunferência. No nosso livro, o estudo do círculo está na página 154 e vai até a 156. Aí depois eu marco com vocês a atividade. A gente vai ver agora, além dessa circunferência, como é que eu vou fazer para calcular a área do círculo? Aí você vai ter o seguinte, nós vamos desenhar um novo círculo, aí a circunferência de novo, e nós vamos calcular a área. Esta área nada mais é do que a parte interna da figura. A área do círculo. O que é que eu preciso para calcular a área do círculo? Eu preciso simplesmente conhecer a medida do raio. Vai do centro até a extremidade. Então, ó, como é que a gente faz para calcular essa área aqui? Só basta você saber a medida do raio. Eu tenho raio de medida 4 centímetros. Quanto é a área do círculo? Anotem aí, gente. Para calcular a área do círculo, eu faço π vezes o raio ao quadrado. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r. E a área do círculo é πr ao quadrado. πr ao quadrado. Agora é só substituir. Como assim? Ó, a área do círculo vai ser π. Quanto é o valor de π? Quem lembra? Quem lembra do valor de π? 3,14. 3,14 aproximado. Muito bem, Gustavo. Multiplicado pelo raio. Quanto é a medida do raio dessa circunferência? Bora, tá voando. Vamos, gente. Eu disse que o raio mede quanto? 4. 4 centímetros. Então, vai ser 4 ao quadrado. Bom, aqui nós vamos ter uma multiplicação e uma potência. Quem é que eu devo resolver primeiro? Quem é que a gente resolve primeiro? Quem tem mais força? A multiplicação ou a potência? Potência. Potência. Repete a multiplicação e faz 4 ao quadrado. Alguém sabe me dizer quanto é 4 ao quadrado? 16. 16. Então, cabe a nós agora fazermos 3,14 vezes 16. Sem olhar para a calculadora, sem fazer conta da internet, fazer as continhas. 6 vezes 4, 24, sobra um 2. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Agora é a vez do 1 multiplicar. Ó. 1 vezes 4, 4, embaixo do 1. 1 vezes 3, 1 e 1 vezes 3, 3. 4, 8 mais 4, 12. O 1 vem para o 8, mais 8, 9, mais 1, 10. E o 1 vem para cá, 1 mais 1, 2, mais 3, 5. Com duas casas decimais, 1, 2. A área do círculo vai ser aproximado 50,24. A diferença vem aí. Lá, no comprimento, eu usei centímetro. Mas na área, eu não vou usar centímetro, porque eu estou fazendo um produto, é bidimensional, então é centímetros quadrados. Toda vez que for área, você leva ao quadrado. Eu vou aqui fechar meu microfone, eu quero ouvir vocês, as dúvidas de vocês, esperar vocês anotarem, beleza? Cícero, eu não entendi.
Pronto, gente, terminaram? Sim ou não? Sim. Sim. Alguém quer perguntar Sim. aí? Anotaram tudo direitinho? Sim. Querem perguntar? Não. Tudo bem, vocês sabiam que todos que estão aqui hoje, nesta aula, eu acho que eu vou dar uma nota, ou liberar vocês de uma prova, vou dar um prêmio para vocês, por vocês assistirem às aulas. Não é interessante isso? Muito. Muito. Pois é, a gente tem que aprender a ter responsabilidade com as nossas coisas. Porque do jeito que a coisa está indo. Olha aí se eu estou projetando para vocês, por favor. Eu não entendi como é que faz. vou mandar de novo. Tá projetando aí? Já está passando? Circunferência Sim. e círculo. O que é uma circunferência? Circunferência é uma figura geométrica plana formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, chamado centro. Então, por exemplo, aqui nós temos uma circunferência. A circunferência é esta linha formada por milhares de pontos que estão à mesma distância do centro. Um exemplo de circunferência seria um anel. Agora, o círculo. Círculo é uma figura geométrica plana com todos os pontos do seu interior. Então, o círculo ele é formado com todos os pontos que estão no interior de uma circunferência. E dentro do círculo nós podemos ter quem? Os raios e o centro. A área da superfície de um círculo pode ser calculada através de uma fórmula. E para deduzir esta fórmula, nós vamos utilizar este exemplo aqui. Neste caso, eu tenho um círculo e eu dividi este círculo em 8 partes iguais. Em seguida, eu organizei essas 8 partes desta maneira. Fazendo isso, nós temos uma figura que lembra um paralelogramo. E como que nós trabalhamos a fórmula para calcular a área de um paralelogramo? A área de um paralelogramo é igual ao produto da base, da sua base, pela altura. Então, no caso aqui, como este círculo que foi organizado desta maneira lembra um paralelogramo, nós teríamos aqui a altura, e essa altura seria representada por quem? Pelo raio. Então, aqui nós temos o raio. E a minha base seria representada por quem? Pela metade do comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes raio. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Se aqui a minha base é a metade, eu vou ter 2 vezes π vezes raio divididos por 2. E se o paralelogramo, então, é o produto da base pela altura, então nós vamos ter que a área vai ser igual a 2 vezes π vezes maneira que surgiu a fórmula que nós podemos utilizar para calcular a área de um círculo. Então, por conta desta dedução. E você encontra também outros exemplos dividindo o círculo em 20, 36 partes.
Mas a dedução para chegar nesta fórmula é esta daqui. Agora nós vamos aos exemplos. Neste exemplo, nós vamos calcular a área de um círculo que tem um raio que mede 5 centímetros. E aqui nós temos exemplo, considerando π aproximadamente 3,14. Então, a fórmula que nós vimos, que nós podemos utilizar, qual é? A área vai ser igual ao produto. Na pressa, muitas vezes nós falamos assim, a área do círculo, πr ao quadrado, que aí nós já sabemos que é o produto entre o π e o raio ao quadrado. Então, substituindo aqui, nós vamos colocar aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque nós estamos utilizando para o π, 3,14. Então, a área a 14 multiplicados por raio ao quadrado. Quanto que é o mesmo caso, nós vamos aprender 3,14 multiplicados por 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é 25. Então, agora a área vai ser aproximadamente 3,14 multiplicados por 25. 5 vezes 4, 20, vão 2, 15. Mais 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 0, 7 mais 8, 15, vai 1, 1 mais 5, 6, 6 mais 2, 8, 1 mais 6, 7. Quantas casinhas eu tenho aqui de decimais? 2. Então, da direita para a esquerda, 1, 2. Então, aproximadamente, a área deste círculo será 78,50 centímetros quadrados, porque é toda esta superfície interna aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. E aí, meninos, deu para compreender melhor agora? Gente, Sim. nós estamos chegando ao final da nossa Sim. aula. Eu vou bonificar todos vocês que assistiram desde o início. Eu agradeço muito a presença de vocês. Daqui para a noite eu coloco lá no grupo a postagem dessa aula que eu gravei. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem comigo. Um grande abraço.